Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quinta-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações para vocês. Você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar. Vamos aqui analisar as informações do Mengão. O De La Cruz fez um post no Twitter, né? O novo X. E falou o seguinte: "Yendo a donde quiero ir". Quer dizer, ele falou: "Estou indo para onde eu quero ir". Quer dizer, meus amigos, essa mensagem subliminar, ele quer jogar no Flamengo, hein? Ele quer vir pro Mengão. Nós vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal, a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, os novos reforços do Mengão, De La Cruz chegando, vai reforçar demais aí o meio de campo do Flamengo. Eu gostaria que você chegasse explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias nós trazemos notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Eu vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Vini Casagrande, João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos analisar então as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Fala da torcida, cada um tá jogando com as cartas que tem. Sim. E essa é a parte do jogo que é pura negociação, é puro negócio. Só tem uma coisa, ídolo normalmente tem um pouco mais de cuidado com esse tipo de vai sair, não vai, como sair, as razões, o que fala publicamente, o que não fala. E talvez, né, o Gabriel esteja um pouco precipitado até agora da maneira como ele vem tratando desse assunto. Pois é, e vice-versa também, né? Porque a diretoria também precisa ter esse cuidado com o Gabigol e com essa renovação. Falando do De La Cruz, Zupa, a gente viu aqui o presidente falando que não há nenhuma negociação acontecendo neste momento, que não tem nada de conversa. Mas a gente tem também informações seguras que há conversa com o De La Cruz e com os representantes do De La Cruz. Ou seja, alguma coisa está acontecendo, porque no mesmo momento em que ele fala que não há uma conversa, que não há nada oficial, ele fala nada dura para sempre. O presidente diz isso. Ou seja, ele já está vendo também o seu principal jogador indo embora. E assim, para o Flamengo chegar com a proposta definitiva na mão do River Plate, ele tem que estar 100% acertado. Não é que ele tem, mas é melhor que ele esteja 100% acertado com o jogador, claro, né? Porque amanhã o River aceita a proposta, mas o Flamengo não fechou com o De La Cruz, você perde a linha da negociação. Então, assim, que o Flamengo quer o De La Cruz, isso é noticiado, que o Flamengo negocia de alguma forma essa contratação, também a gente sabe que é verdade. Aí é uma questão de se acertar com o atleta para se acertar com o River Plate, e o River não tem porquê abrir mão do De La Cruz por pouco, porque ele é um dos jogadores mais cobiçados das últimas janelas no continente, inclusive pelo mercado brasileiro, que é hoje o mercado predador dentro do futebol sul-americano, inclusive para equipes como é o River Plate. Então, assim, o Flamengo, que é um jogador desse porte, ele vai ter que gastar. E todo mundo sabe disso. Então o River também está na sua para valorizar o máximo possível um jogador que já manifestou o desejo de fazer o movimento para vir para o Brasil. E o Flamengo é um time que todo mundo sabe, os vendedores sabem que o Flamengo tem para gastar. Então claro, quem está negociando com o Flamengo vai valorizar o máximo, e assim é o mercado. E ele é um grande jogador e vale o esforço feito. E o Flamengo vai pagar. Exato. E à vista ainda. Opa! No Pix. Fazer o Pix. Por falar em Pix... 13 de dezembro de 1981. Há 42 anos atrás, o Flamengo conquistou o título de campeão mundial de clubes, derrotando o Liverpool da Inglaterra por 3-0 lá em Tóquio, no Japão. Alguns daqueles campeões mundiais fizeram um jogo comemorativo aqui no Estádio da Gávea para relembrar aquela conquista. Acho que essa data é difícil de se esquecer e ela também não pode passar em branco. Essa conquista nossa, pô, ninguém apaga. Ninguém apaga, isso vai ficar pro resto da vida. Eu costumo dizer que enquanto existir mundo e o Clube de Regatas do Flamengo, Nação Rubro-Negra, ninguém vai esquecer. Esses grandes ídolos do clube tentaram explicar o porquê que o Flamengo fez uma temporada tão ruim em 2023, sem conquistar um título sequer. Me parece que houve uma pouca dormência em relação àquele feito histórico que eles fizeram em 2019,
onde sucessivas mudanças também na parte técnica teve uma influência grande também. Mas eu acho que o Flamengo esse ano que vai começar a partir de janeiro, vamos ter uma responsabilidade diferente, se Deus quiser. A fase ruim de Gabigol, que acabou o ano na reserva de Pedro e desgastado com a torcida rubro-negra, também foi tema da conversa com os ex-jogadores. Ninguém desaprende de um dia para o outro, né? Eu acho que cabe a ele fazer uma análise daquilo que ele produziu e como ele se comportou para poder haver uma queda tão grande no seu rendimento e acreditar naquilo que ele é capaz de fazer, trabalhar bem, trabalhar fisicamente bem, se cuidar bastante, para que a gente volte a celebrar os gols que ele sempre sabe fazer e que fez muita falta esse ano. O Gabigol é o nosso artilheiro, né? Então a gente tem que valorizar o nosso artilheiro. Está numa fase não muito boa, mas só ele que pode sair dessa situação. Então ele tem que colocar na cabeça que ele vive do corpo e tem um compromisso com o Clube de Regatas do Flamengo e com a nação, e a gente precisa dele. Então eu espero que ele recupere o mais rápido possível. E quanto à contratação que o Flamengo está tentando do meia uruguaio De La Cruz, 26 anos, que pertence ao River Plate da Argentina, pode ajudar o Flamengo a ter uma temporada melhor em 2024? Um grande jogador. Eu vi alguns jogos dele. Se o Flamengo contratar, desejar que ele seja feliz, seja bem-vindo para o futebol brasileiro e principalmente para o Clube de Regatas do Flamengo. É um jogador que a gente sabe que tem um potencial muito grande. Um excelente jogador, com muita mobilidade, é um jogador técnico, né? Espero que ele, se for concretizada essa contratação, ele possa ser feliz. Moser Nunes, nossa senhora. Quem viu, viu. Ainda tinha o Zico, claro, né? Que timaço do Flamengo. Bom, mercado do Flamengo, então, De La Cruz ainda sem proposta na mesa. Vem do presidente do River, né? E o investimento do Flamengo me parece nesse momento o sonho, a meta do Flamengo, né, Dom? E faz todo sentido, não só pelo interesse de já alguns meses, né? A gente já falando dele, do Flamengo, desejando a contratação do De La Cruz já há algum tempo. E é um cara, assim, que contribui demais. Assim, você olhar o mapa de calor dele, ele vai estar em todos os lugares do campo. Ele faz diversas funções do meio campo. Acho que até iria mais para jogar aberto pelo lado direito, que hoje teria a posição com o Luiz Araújo, embora o Tite tenha colocado o Bruno Henrique algumas vezes naquela função. Mas ele pode jogar como um segundo volante, como um meia mais centralizado. Acho que ele oferece muito isso e ele pode dar um equilíbrio muito grande sem a bola. Um cara muito combativo, e isso foi um ponto que faltou muitas vezes do Flamengo, né? Acho que se acertar sem bola o time, e é um cara que contribui muito nesse sentido. Então, tanto pelas características, a versatilidade que ele oferece, e claro, pelo talento que ele tem, e a gente já viu isso em toda a passagem dele pelo River Plate, faz um total sentido essa contratação para a equipe do Flamengo. E todo dia tem Gabigol. Não tem como, né? Todo dia não tem como não ser assunto. Mesmo se não tiver notícia, tem especulação. É incrível, né? E entrevista, e reação. É o grande assunto. Ainda mais quando a bola para de rolar e a gente fala de mercado. E um cara do tamanho do Gabigol, por tudo que ele simboliza, o tamanho da idolatria que ele tem no Flamengo, e de repente você sugere a questão, o Corinthians ser o nome em questão, isso acaba trazendo muito burburinho, né? Aumenta muito a história. Eu ainda acho que o melhor cenário pro Gabigol é permanecer no Flamengo, pela competitividade que o elenco tem. A temporada é muito longa. Hoje ele está como reserva, mas não é que significa que ele é reserva do Flamengo, até pela questão de como o Tite montou o time. Hoje ele brigando com o Pedro, e o Pedro indo muito bem. Se você pegar só o recorte do Tite, o Pedro foi um dos artilheiros do Brasileirão, né, desde a chegada do Tite à frente do Flamengo. Mas é um cara que tem totais condições de daqui 2-3 meses a gente está falando de um cenário completamente diferente, dele tendo protagonismo novamente. Aí é uma questão muito pessoal também. Às vezes ele quer se motivar por um novo desafio, por mais que seja trocar o certo pelo duvidoso. É uma questão muito pessoal, acho que não dá para julgar, mas eu, do ponto de vista esportivo, acho que faria mais sentido a permanência no Flamengo. Aliás, ele não é reserva, ele está reserva. Exato, exatamente isso. O elenco do Flamengo é grande demais para você dizer que alguém é reserva. É espetacular. E Libertadores, né? E Brasileiro, Copa do Brasil, e Carioca, vai todo mundo jogar. É uma informação importante
que acaba de chegar envolvendo De La Cruz, hein? Negócio do Flamengo, River Plate, Nicolás De La Cruz, jogador uruguaio de seleção uruguaia. Achei que jogou bem contra o Brasil, hein, nas eliminatórias. E nós temos um fato novo, uma nova informação aí envolvendo essa negociação. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan. 3, 2, 1... Agora sim, estamos de volta em toda a rede Jovem Pan News com o bate-pronto para você. Falando ainda do Flamengo, mercado da bola. Informação que chega do nosso Guilherme Silva, porque o Jorge Brito, presidente do River Plate, já falou em tom de despedida sobre o Nicolás De La Cruz. Abre aspas para o presidente do River. Sou eternamente agradecido ao De La Cruz. Ele teve a chance de ficar livre no passado e não o fez, renovou o contrato. Ele ficou mais tempo do que outro jogador ficaria. Essas coisas eu não me esqueço, fecha aspas, a declaração aqui do presidente do River Plate. O De La Cruz está numa negociação com o Flamengo está decidido a pagar a multa do Nicolás De La Cruz e os argentinos estão aí aguardando os 16 milhões de dólares para liberarem o jogador para o Flamengo. De hoje, né, Pedro? O De La Cruz muito tempo, já pelo menos um ano que o Flamengo fala nesse jogador e eu gosto. Acho um jogador de bom nível. 16 milhões de euros, é isso? É. Falou? Dólares. Dólares. 16 milhões de dólares? Dólares. E existem pendências quanto tempo de contrato e salários. Eu acho que o Flamengo encara. O Flamengo está chegando num acordo com o River Plate. E assim, eu acho que o Flamengo vai dar uma renovada no meio campo, né? Vai precisar de jogadores para o setor. Acho que o Everton Ribeiro não vai continuar, né? Por exemplo, e o De La Cruz cairia muito bem lá. Jogador experiente, jogador rodado, jogador com Libertadores, Copa do Mundo. Ele chegou a jogar o De La Cruz? Não, né? Jogou, na última ele foi, sim. Jogou, né? Cerca de 80 milhões. Jogador rodado, né? Jogador... 16 milhões de dólares, 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. E é muito provável que ainda, pelo fato de estar tratando com o futebol argentino, ainda o Flamengo consiga dividir isso, né? Até a informação que chega aqui, o Flamengo já trata esse tema como resolvido, vai pagar a multa e também estão de acordo com o pagamento à vista da multa. Agora está feito, então. Do De La Cruz. E aí vai ter que se acertar agora com o jogador, tempo de contrato, salário, e acho que isso se acerta. Chega lá um chequinho que você sabe que não volta. Ou então faz um Pix de 80 milhões. Tá lá, os caras vão levar em essência. Essência o De La Cruz. Não, já fez até um agradecimento aí. Graças e tal. Graças, vem com aquele laço. Aquele laço de presente. É lógico. Essa é uma grande força do Flamengo, né? O Flamengo, ele é um time hoje. Isso agora parece normal, mas assim, há 5 anos era impensável um time brasileiro pagar 15, 20 milhões de euros por um jogador. E o Flamengo não é a primeira vez que vai fazer isso, né? E porque tem como fazer, né? Não é nenhuma loucura, não. O Flamengo hoje tem condição de fazer isso. O Palmeiras talvez tivesse, mas o Palmeiras tem uma outra política de contratação. É uma questão de opção, né? Da maneira como se trabalha. E como eu já falei aqui, não acho errada a maneira como o Palmeiras trabalha, como a do Flamengo também não é. É uma questão de opção, né? O Flamengo, ele investe pesado. O Flamengo, ele 15 milhões de euros, se ele tem a convicção de que o jogador vai ser útil, ele vai lá e paga 15 milhões de euros, paga 20. Hoje ele tem essa condição de fazer isso sem gerar problemas financeiros no clube. Claro que você tem que ter uma convicção de que você vai acertar. E o De La Cruz é um cara que tem grande chance de funcionar, né? Um jogador que já não é uma aposta, né? Um jogador experiente no River há bastante tempo, de seleção. Jogador muito bom aqui para o mercado sul-americano. Acho que é um ótimo negócio para o Flamengo. É caro, mas o Flamengo tem condição de fazer. Sobre o De La Cruz, também é importante ressaltar aqui que o Liverpool de Montevideo detém 50% dos direitos econômicos do jogador e acho que o River Plate e o Liverpool vão dividir aí, né? 50% para cada lado. Você ainda vai falar, o meu. Você imagina o Liverpool do Uruguai rapaz. Recebendo metade desse cheque aí. Nossa Senhora, não haverá churrascaria fechada. Então vai 50% para cada lado. É isso. Cara, 8 milhões de dólares no Liverpool do Uruguai. Vai cair essa grana? Então, já pensou? Deus do céu, pô. Dá pra comprar o name rights do Liverpool do Uruguai com esse dinheiro. É lógico. Nossa Senhora. Muito bom. A grana que muda o patamar. A venda dele vai ajudar um time argentino e um time uruguaio. Exatamente. Verdade. E no caso do futebol uruguaio,
Outro dia, a gente estava até conversando sobre isso, né? Um futebol mais modesto, se comparado até ao argentino, ao brasileiro, né? Vai ajudar bastante, né? Algo que pode mudar o patamar do clube. E vai continuar à disposição do professor, Bielsa. Bielsa, né? Marcelo Bielsa, na seleção uruguaia. Nicolás de la Cruz, eu gosto bastante. E o Flamengo já vem insistindo nessa negociação há um tempão, né? O jogador também, como disse o presidente do River Plate, teve várias possibilidades de sair do time, não saiu, permaneceu até o final. Então tá aí, Nicolás de la Cruz, bem encaminhado como novo reforço do Flamengo, Bruno. Ótimo jogador, é um cara que... O De La Cruz, ele é um jogador que faz uma função, ele é um jogador de meio campo, de força, de muito dinâmico, ele chega bem à frente, ele pode fazer uma função, por exemplo, de um jogador de meio campo que parte do lado para dentro. Normalmente ele faz isso a partir do lado esquerdo, né? O Flamengo, ele pode utilizá-lo dessa forma. O Flamengo pode jogar com 2 pontas, como terminou o ano, 2 atacantes pelo lado mesmo, um meia ali, que é o Arrascaeta, e um atacante. Mas o De La Cruz pode ser um jogador de lado, não é um atacante, é um jogador de meio campo, mas ele joga muitas vezes partindo do lado e depois movimentando para o meio. Então é um jogador que dá alternativas, ele pode jogar como um volante, pode jogar como um meia, pode jogar encostando no ataque, ele não é um articulador como a Arrascaeta, ele é um cara mais de força, de dinâmica, de chegar à frente, de usar muito a parte física, e movimenta muito, né? Um cara que não para, ele movimenta bastante. É um jogador vai ser, acho que, bem útil ao Flamengo, né? E tá bem fisicamente, no jogo com o Brasil, fez um dos gols do Uruguai na vitória contra o Brasil, né? 2-0, foi um gol do Darwin Núñez, um gol dele, então é um jogador muito bom. Joga muito, e aí o torcedor do Flamengo imagina isso, né? Arrascaeta e De La Cruz juntos, ou Arrascaeta num jogo, coloca o De La Cruz no outro. É o Arrascaeta que vem sofrendo com problemas físicos. Juntos, inclusive na seleção já fizeram isso, né? Sim. Dá pra jogar os dois. O Arrascaeta é mais um articulador, né? O De La Cruz não é um jogador assim como o Arrascaeta, um armador, um cara de meter uma bola assim fora do esperado, assim, é um cara mais de movimentação, de dinâmica. Na seleção uruguaia, o De La Cruz ele é titular, o Arrascaeta nem sempre, porque muitas vezes essa função do Arrascaeta ela não é utilizada na seleção, assim. Muitas vezes o Uruguai, não só com o Bielsa, mas antes com o Alonso, antes com o Tabárez, às vezes não usava assim um meia como o Arrascaeta, que o Arrascaeta ele é muito bom, é um jogador que faz coisas que, às vezes, bem inesperadas, mete uma bola diferente, faz gol, mas ele é um cara que, até pela condição física dele, muitas vezes ele não colabora tanto sem a bola, né? Então a seleção do Uruguai, muitas vezes, ela não usa um cara na função do Arrascaeta. Mas o De La Cruz é titular, joga ali com o Ugarte, com o Valverde, e aí às vezes é um terceiro atacante, às vezes é mais um meia, e aí quando tem mais um meia o Arrascaeta joga, mas muitas vezes é um terceiro atacante ali, além dos 3 meio-campistas. Podem jogar juntos, mas como o Flamengo sofreu também com a ausência do Arrascaeta, que vem sofrendo, né, com alguns problemas físicos e tudo mais, se não tiver o Arrascaeta, tem o De La Cruz, né? Se não tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta. Um pouquinho o jeito de jogar com o De La Cruz, né? Muda um pouquinho, mas... Não, dá pra... Pô, jogador desse porte, dá pra jogar tranquilo. Como diz de novo, lembrando o filósofo Vampeta, se jogador ruim pode jogar junto, jogador bom também pode, né? Pode. Dá tranquilo. O Vampeta fala, né? Os melhores têm que jogar. Tá certo, né? Os melhores têm que jogar. Tá certo. É aquele negócio, mas ele é bom, mas ele não joga. Não dá pra jogar tudo. Dá, viu? Não, ele é bom. Não vai jogar todas as vezes. Esse cara é muito bom, mas sabe qual é o problema? Não dá pra jogar todos os jogos. Cara, só joga todos os jogos jogador muito ruim. Esses daí. É verdade. Inacreditável. O cara não sente dor, olha. Nada. Ninguém quer que sinta, mas... O cara não sente dor. Não é expulso. Não reclama nada, zero. Não é expulso. Não é expulso. Nada. Não cria nenhum tipo de dificuldade. E eu quero que você jogue de goleiro. Tô aqui para servir. Então, sabe? Mas não adianta. É melhor você ter um jogador que é muito talentoso, ele não tem condição física de jogar os 90 minutos. Dá para ele jogar um tempo muito bem. É bom ter o cara. Claro, dentro de um formato de pagamento, sabe? Eu entendo tudo isso. Uma negociação tem que ter isso. Mas você tem que levar em conta a dose de talento que o cara te entrega. Esse esporte ainda precisa de talento. O futebol ainda precisa de talento. Alguém que coloque a bola para dentro. E ainda, já que a gente está no tema mercado da bola, Flamengo, o Léo Ortiz, tá? Informação aqui
do GE, o Léo Ortiz comunicou ao Bragantino que quer jogar no Mengão. O zagueiro interrompeu as suas férias nos Estados Unidos para participar das conversas e manifestou ao Massa Bruta o desejo de ir para o clube carioca. A primeira proposta do Flamengo, 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, mas o Bragantino pediu 6 milhões e meio de euros, 35 milhões de reais. A diretoria rubro-negra se assustou com a pedida, deu uma recuada e isso fez com que o zagueiro resolvesse se posicionar e pedir para que o Bragantino seja mais flexível com a negociação. E as conversas entre as partes aí parece que viraram a madrugada e o Flamengo também está bem encaminhado aí com o zagueiro Léo Ortiz. Flávio que conhece bem, tem fontes lá em Bragança Paulista. Já está formada a dupla, Léo Ortiz e Léo Pereira. Ele é um líder, né? Lá, ele é o capitão do time, tá um cara muito querido na cidade e tal. E se ele resolveu jogar pelo Flamengo, ele vai jogar pelo Flamengo. Acho que não tem muito problema, não. Agora, é negociação, né? Um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. 5 milhões ou 6,5 vai sair negócio. Vai sair, vai por 6, vai. O Bragantino vai facilitar. O Bragantino, ao contrário de alguns, não precisa de dinheiro. Né? Mas também não vai ser tão mala. Não vai ser 6,5? 6 milhões. Atendendo ao pedido do jogador. Acho. E ele ele é muito respeitado lá, né? Ele é muito querido lá. É um cara que só fez coisa boa. Como eu falei, é capitão do time. Também, por outro lado, chegou na seleção jogando lá e tal. Enfim, eu acho que vai dar negócio, sim, tranquilo. Antes de falar do mercado da bola do Flamengo, 2 informações de mercado da bola aqui que envolvem de maneira indireta o Flamengo. A primeira é sobre Alan Patrick, um jogador que muitos torcedores do Flamengo, eu vejo os comentários aqui, tá, no canal, e muitos pediam a contratação do Alan Patrick. Por que o Flamengo não vai atrás do Alan Patrick? Gente, já seria uma contratação muito difícil de fazer, o Internacional não ia vender por um valor baixo, e Internacional e Alan Patrick encaminharam a renovação de contrato até dezembro de 2027. Quem me passou essa informação, me confirmou essa informação, foi o empresário do atleta, o André Cury. O Alan Patrick disputou 62 jogos em 2023 com a camisa do Internacional, marcou 16 gols e deu 10 assistências, além de várias exibições absurdas aí, de fato, jogou muita bola o Alan Patrick em 2023, lembrando que ele já teve uma passagem pelo Flamengo. Eu sou suspeito porque eu sempre gostei do Alan Patrick. Outra informação no mercado da bola de maneira indireta, que envolve indiretamente o Flamengo, o Botafogo decidiu não exercer a opção de compra e o atacante Luiz Henrique não vai ficar no clube para 2024. Vocês se lembram que Flamengo e Botafogo brigaram pela contratação desse jogador? No fim das contas, o Flamengo tirou o time de campo, estava ali uma espécie de leilão, Botafogo conseguiu levar o jogador, mas pelo visto o jogador não deu certo, tanto é que o Botafogo não vai exercer a opção de compra. Então Deus escreveu certo com linhas tortas, o jogador não foi muito bem no futebol carioca, essa é a segunda passagem dele pelo Botafogo. Vamos falar de Flamengo agora. O GE hoje subiu uma matéria dando conta que Léo Ortiz um capítulo interessante nessa negociação. Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, que está na mira do Flamengo. O Flamengo já tem um acordo com o jogador e, diante das dificuldades aí com o Red Bull Bragantino, o Léo Ortiz entrou na situação, teve uma reunião com o Diego Serri, que é o dirigente, o diretor do Red Bull Bragantino, e disse ao diretor do Bragantino que quer jogar no Flamengo, que tem o desejo de jogar no Flamengo. O Red Bull Bragantino está dificultando bastante. O Flamengo fez uma proposta aí de 5 milhões de euros, o Red Bull Bragantino recusou, pediu até mais de 6 milhões e meio de euros, que era o valor ali inicial, que, entre aspas, estava combinado que o Red Bull Bragantino iria pedir para vender o zagueiro. Então o Flamengo enfrentando dificuldades aí para acertar essa contratação com o Red Bull Bragantino. Com o jogador, já tem um acordo, contrato de 5 anos, o jogador quer jogar no Flamengo, queria, antes dessa situação toda, ir para o futebol europeu, mas não surgiu nenhuma grande oportunidade assim para ele, e ele enxerga o Flamengo como uma ótima oportunidade, uma ótima chance no futebol brasileiro. Eu acho que também seria uma boa contratação, já falei sobre isso, um jogador que tem o aval do Tite, não só o aval, pelo contrário, um pedido do técnico Tite, que conhece bem o jogador. Inclusive o Tite convocou o Léo Ortiz para a seleção brasileira quando o Léo Ortiz esteve representando a amarelinha. Então, Flamengo encontrando dificuldades com o Red Bull Bragantino, mas o Léo Ortiz, mesmo de férias, fez uma reunião aí, digamos, por videoconferência com o Diego Serri, dirigente do Red Bull Bragantino, e expressou o desejo de
de se transferir para o Flamengo já nessa janela de transferência, tá, galera? Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Vamos falar agora do De La Cruz, porque o Flamengo bateu no martelo e vai depositar o valor da multa rescisória. Do De La Cruz está fazendo aí os últimos ajustes com o jogador, com o meia uruguaio, para depois sinalizar ao River Plate que vai depositar o valor da multa rescisória. Galera, vamos lá, não será uma negociação barata. 16 milhões de dólares dá em torno de 80 milhões de reais. O Flamengo já vai a metade, teoricamente, do valor que o Flamengo terá para investir em 2024 na compra de direitos econômicos de jogadores, ou seja, de reforços. Não é uma negociação barata, não é uma operação barata, mas eu acho que o Flamengo tem sim que assumir esse risco, porque é um baita jogador, 26 anos apenas, o contrato dele com o Flamengo seria de 5 temporadas. Então, quando eu digo 26 anos apenas, é porque tem potencial de revenda. A verdade é essa, se ele fizer 2, 3 temporadas boas com o Flamengo, pode vir um clube europeu e tentar a contratação dele. Não é nenhum absurdo falar isso, mas o Flamengo está pronto para comprar o De La Cruz junto ao River Plate, pagando a multa rescisória diante das dificuldades na negociação também. Acho que o valor alto, mas gente, na minha opinião vale a pena, tá? É a minha opinião, não sou dono da verdade. Ele pode chegar aqui no Flamengo e não jogar nada, pode acontecer, claro que pode, mas eu acho que vale o risco sim, vale a tentativa sim. É um jogador com grande potencial, joga em várias posições no meio de campo. Para mim, chegaria para ser titular. Outra situação aqui, galera, Everton Ribeiro. O que está acontecendo na renovação do Everton Ribeiro é simples, sem muito blá blá blá. O Flamengo pegou um papel, a proposta, e falou assim: empresários do Everton Ribeiro, essa aqui é a nossa proposta. A gente topa ficar com você por mais de um ano. Você quer? Ótimo. Não quer? Essa é a nossa proposta. E agora o Everton Ribeiro e os empresários estão analisando para dar resposta. A diretoria do Flamengo apenas aguarda a resposta se o Everton Ribeiro vai querer por mais um ano ou não. Pronto. A situação é essa da renovação de contrato do Everton Ribeiro. Não tem blá blá blá, não tem disse-me-disse, é isso. Não tem, a negociação está travada. Não, é isso. O Flamengo enviou o papel timbrado com a proposta por mais um ano de contrato e agora o Everton Ribeiro vai avaliar, vai dar sim ou vai dar ou não. Dizem que o Internacional está de olho nele, dizem que o Fluminense está de olho nele. Bom, eu acho que a diretoria fez certo. Botou aí, quer? Ótimo, não quer? Tudo bem, obrigado por tudo e vida que segue. Mas, isso é um achismo meu, eu acho que o Everton Ribeiro vai acabar aceitando. Isso é achismo, não é informação, tá? Agora vamos para mais uma informação para a gente finalizar o vídeo. Saiu na imprensa paulista, confesso que eu não sei o nome do jornalista que deu essa primeira informação, mas vi algumas pessoas repercutindo, várias pessoas da imprensa, inclusive. Eu, no meu papel como jornalista, eu apuro, escuto todos os lados e vou trazer a informação aqui para vocês. Nem sempre é a mesma informação que alguns colegas publicaram. Nesse caso, é diferente do que alguns colegas publicaram. Vamos lá. Estão informando que Flamengo e Corinthians estão próximos de fechar uma troca. Flamengo enviando Thiago Maia, o volante, e Mateuzinho, lateral direito, para o Corinthians, e o Corinthians mandando para o Flamengo o volante Fausto Vera. Eu ouvi Marcos Braz, que me negou, falou, Vene, nesse momento não tem nada disso. Eu ouvi uma outra pessoa do departamento de futebol do Flamengo que me respondeu assim, em off, Vene, não procede nada disso. Eu ouvi os empresários do Mateuzinho e do Thiago Maia, que são os mesmos, os dois pertencem ao escritório do Juliano Bertolucci, e negaram, também falaram, Vene, inclusive eu vou ler exatamente o que um dos empresários disse. Falou o seguinte, Vene, você é um jornalista bem informado, me perguntar se procede isso é até uma ofensa. Claro que não procede. Foi exatamente isso que um dos empresários, tanto do Mateuzinho quanto do Thiago Maia, me relatou quando eu questionei. Entrei em contato com o futuro presidente do Corinthians, Augusto Melo, até agora não obtive resposta. Foi a única pessoa que eu não consegui falar, tá? Mas a informação que eu tenho nesse momento, isso não procede. Dizer que o Fausto Vera agrada a diretoria do Flamengo? Pode até agradar.
Dizer que o Thiago Maia agrada a diretoria do Corinthians, pode agradar. Que o Mateuzinho agrada a diretoria do Corinthians, pode agradar. Agora, dizer que Flamengo e Corinthians estão próximos de fechar essa troca, a informação que eu tenho é que nesse momento não procede. Mas, repito, gente, com todo respeito a todo mundo que publicou diferente, isso é uma apuração minha. Eu apenas estou relatando porque está muita gente me perguntando. E é o meu papel aqui no canal. Vocês sabem que eu subo vídeo todo santo dia. Então, eu estou relatando aquilo que eu apurei. Tá bom? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. O Mengão está montando um timaço, hein, meus amigos? Vamos ver o que vai acontecer? Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.